Não era a intenção de Paulo em dizer que a igreja era do jeito que ele escreveu. Portanto, és indesculpável, ó homem. Vamos comparecer diante do Senhor e teremos que prestar contas a Ele. Vocês julgam os gentios pelas práticas deles, mas vocês estão fazendo igual. E aí de repente Paulo traz uma palavra: olha, para Deus não há acepção de pessoas. E os judeus baseavam o julgamento deles nesta passagem. Então a circuncisão representava ali, amados, a dor do pecado na carne do pecador, frequentando a igreja que ao invés de ser bênção na igreja é pedra de tropeço. E não julgue as pessoas também aí, como nós acabamos de falar aqui, de modo sacrificial. Que nós vimos aí quarta-feira passada que Paulo vem falando aí que o mundo dos gentios era culpado, lembram disso? E ele vem citando aí a maneira a qual os gentios viviam, que era as suas práticas de libertinagens, as suas práticas de luxúria, tipo o homossexualismo, o lesbianismo. E ele vem tratando a respeito disso. Olha, o mundo dos gentios tem culpa diante de Deus por causa disso. E hoje, amados, a era que nós vivemos, o tempo que nós vivemos é diferente desta época aqui? Não é. Até parece que Paulo estava vendo nossos dias de hoje quando ele escreveu isso, né? Ele vem falando aqui que a culpa era também dos judeus. Eles se julgavam ali religiosos, praticantes da lei, mas na verdade eles não cumpriam com a vontade de Deus. Eles ensinavam algo e não viviam aquilo que eles ensinavam. E o que eu quero dizer para você aqui com essas palavras, amados: não seja você uma pessoa religiosa, porque a religião te leva a costumes, a religião te leva a tradições. Seja você um praticante da palavra de Deus. É o que Paulo está afirmando aqui. Agora, eu gostaria que você observasse um detalhe aqui, que muitas vezes nós sabemos, mas não fazemos. Os judeus sabiam que eles tinham que cumprir a lei, mas eles não cumpriam a lei. Eu quero trazer aqui para vocês algumas colocações para levar você a olhar dentro de você mesmo, e chegar aí uma conclusão: você é ou não praticante da palavra de Deus? E a culpa aqui era dos judeus, porque eles julgavam as pessoas. Por isso que Paulo vem dizendo: a culpa é dos judeus, porque eles julgavam ali os gentios por não serem circuncidados, julgavam os judeus cristãos pelo fato de terem abandonado a antiga aliança. E aí então o julgamento era religioso. É o primeiro julgamento que os judeus faziam aqui, era religioso. Os judeus ali achavam que a salvação de Deus era só para eles. Eles julgavam os gentios e os cristãos como pessoas indignas da salvação. Paulo chega em Jerusalém, e ali então ele vai ao templo, faz ali a purificação dos gentios, e aí vem alguns judeus da Ásia e vê Paulo com os gentios ali no templo, com os gregos ali no templo. Eles ficam desesperados, começam a gritar: judeus, socorre-nos, porque este Paulo aqui tem profanado este lugar sagrado. E por que eles disseram isso? Porque Paulo estava com alguns gregos lá dentro do templo.
E amados, olhando para nós, nos nossos dias, nós temos que tomar cuidado para não cairmos nos mesmos erros judaicos, porque muitas vezes nós sentimos crentes, cristãos, donos da salvação, e começamos a condenar as pessoas que estão muitas vezes vivendo na prática do erro. Eu quero dizer para você que não cabe a nós condenarmos ninguém. Deus não deu o dom de julgar para ninguém. Quem dá esse dom é o inferno, Satanás quem vive julgando você, Satanás quem vai diante de Deus para julgar, para te condenar, para te apontar. E muitas vezes os crentes estão usando o dom do inferno para condenar as pessoas. Olha só o que Paulo vem dizendo aí no verso 1: portanto és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Se você tiver que olhar para falha, para erros de alguém, olhe para os teus erros, para as tuas falhas. Deus deseja que todos sejam salvos. Você hoje é um desejo de Deus. E o mesmo desejo que Deus tem em você, Ele tem naquele que está lá na boca de fumo, Ele tem naquele que está lá dentro de um boteco enchendo a cara, Ele tem naquele que está lá dentro de um motel prostituindo. O mesmo prazer de Deus é esse, amados. Deus quer que a pessoa se converta, que a pessoa se arrependa. Deus quer que a pessoa volte atrás. O que é conversão? É mudar de direção. Então a bondade de Deus vai levar a pessoa ao arrependimento. Olha, amados, como que Deus faz para o pecador se arrepender? O que Deus usa para que o pecador se arrependa? Quando você quer que uma pessoa se arrepende de alguma coisa, o que você faz? Você chega diante dela, fulano, você precisa se arrepender, olha o que você está fazendo aí. E ali você aponta um punhado de defeito para a pessoa. Só que Deus não usa o julgamento para levar a pessoa ao arrependimento. Deus usa a bondade, o amor, e é o que nós precisamos aprender, Quer que uma pessoa se converta? Use de amor. Olha o que o apóstolo Pedro ensina lá no capítulo 3, a maneira que ele vem ensinando a mulher a ganhar um marido para Cristo. Ele fala assim que a mulher, ela tem que ganhar o marido dela para Cristo sem palavras, pelo vosso honesto comportamento. E qual deve ser o comportamento da mulher? Pedro diz assim que o comportamento dela deve ser um espírito manso e tranquilo. Agora, o orgulho religioso incentivava os judeus a discriminar os gentios. Paulo alerta que o motivo deles serem povo escolhido aumentava a responsabilidade de prestar contas diante de Deus. É o que Paulo vem dizendo. Olha o versículo 3 aí do que Paulo diz: tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Isso nos mostra, amados, que todos nós também prestaremos contas diante do Senhor. Olha o que Jesus diz lá em Lucas, abre a tua Bíblia lá em Lucas, capítulo de número 12, versículo 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e faz coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. O segundo julgamento que os judeus faziam aqui era carnal. Olha, o primeiro julgamento era religioso, o segundo julgamento era carnal. Em que sentido? Veja bem, da mesma forma que Deus julga pela verdade, julga pelas ações. Paulo está dizendo aqui aos judeus: olha, Deus ele julga pela verdade e julga também pelas ações que nós fazemos. Por que que os judeus não aceitavam
os gentios. Por que que os judeus tratavam os gentios como cães? Pelas práticas libertinas que eles praticavam, a homossexualidade, o lesbianismo, essas coisaiadas todas aí. E aí então os judeus olhavam para a lei, olha, esse povo aí é como cão. E aí eles julgavam os judeus, os gentios, neste sentido. Só que Paulo vem dizendo aqui que eles faziam quase que as mesmas coisas. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Paulo está dizendo, olha, vocês pregam aí que não pode adulterar, mas vocês vivem adulterando. Vocês tentam aí ensinar as pessoas, mas não ensinam a vocês mesmos. Então Paulo está dizendo, olha, vocês julgam os gentios pelas práticas deles, mas vocês estão fazendo igual. Como religiosos, nós queremos julgar alguém, condenar alguém pelas práticas deles, mas às vezes fazemos coisas semelhantes ao erro deles. No verso de número 11 aqui, amados, Deus, aqui usando Paulo para trazer uma palavra aos judeus que deixa eles totalmente desnorteados. Ele diz assim, ó, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Imagine só, os judeus se julgavam ali o povo escolhido de Deus, e aí de repente Paulo traz uma palavra, olha, para Deus não há acepção de pessoas. Isso daqui deixa os judeus totalmente desnorteados. Muitas denominações ensinam até esse tipo de doutrina, que só eles são salvos. E aí quando ouvem uma palavra que Deus não faz acepção de pessoas, eles ficam desnorteados. O problema é que nós sabemos o que Deus faz e não fazemos. Olha só, quando a pessoa apresenta como cristão e não vive uma vida piedosa, ela está desonrando a Deus. Às vezes nós dizemos assim para a criança, olha filho, a obediência gera bênção. Você ensina a criança que a obediência gera bênção, mas você tem obedecido? Por que falamos isso para a criança, amados? Porque convém para nós. Então às vezes nós sabemos e não fazemos, e isso traz a ira de Deus sobre nós. A questão não é você conhecer a palavra, e sim você praticar. Se Deus considerava os gentios culpados, os judeus, com todos os seus privilégios que ele tinha diante de Deus, eram mais culpados ainda. O terceiro julgamento que vem sendo feito aqui pelos judeus ao mundo gentio. Os judeus julgavam pelo sacrifício. Para os judeus, amados, os gentios teriam que circuncidar-se para serem salvos. Em que sentido os judeus baseavam ali aquele julgamento deles? Para você ter uma ideia, amados, quando se fala da lei dos judeus, são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, é chamada aí de Pentateuco. Para os judeus isso daí é o Torá. E ali eles baseavam esse julgamento deles aqui, que os gentios tinham que ser circuncidados, naquela passagem em que a filha de Jacó, Diná, ela é violentada por um homem daquela terra, e aí eles vão então até Jacó para conversar com Jacó, e os irmãos de Jacó maliciosamente fazem ali uma proposta: olha, vocês querem casar com a nossa irmã? Então vai ter que ser sobre a nossa condição. Todo homem da terra de vocês vão ter que circuncidar-se. E a Bíblia diz assim, amados, está lá em Gênesis capítulo 34 essa passagem. A Bíblia diz assim, que quando foi naquela noite, ali no meio da noite, os homens não estavam aguentando de dor, da circuncisão ali, e aí os filhos de Jacó foram lá e mataram todos eles. Paulo fala, não, vocês estão entendendo errado, porque a circuncisão não é nesse sentido. A circuncisão, amados, ela tem que ser no coração. E olha, amados, que na nova aliança, que é Cristo, não é necessário mais
a circuncisão. Por isso que Paulo vem falando que não é necessário os gentios circuncidar-se, porque em Cristo, a Bíblia diz assim, amados, lá em Isaías 53, versículo de número 4, a Bíblia vem falando que Jesus levou sobre si todas as nossas dores e as nossas transgressões, amados, ele foi ferido por elas. Agora, isso daí eu falei da circuncisão no sentido físico, mas a circuncisão no sentido espiritual, ela tem que ser no coração, ela é voltada para o coração. Quer ver? Abre a tua Bíblia aí em Deuteronômio capítulo de número 10, versículo de número 16. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. O sentido espiritual da circuncisão é no coração. Ainda, Jeremias capítulo de número 9, abre a tua Bíblia em Jeremias capítulo 9, versículo 26. Ao Egito, e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam os cabelos na temporada e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. O triste era que os judeus focavam mais na marca física, em vez de depositarem sua fé na realidade espiritual, que era que a circuncisão do coração. Por isso que Paulo vem dizendo aqui, amados, aí no capítulo 25, porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se é, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. O que precisa é circuncidar o coração, ou seja, cortar fora os maus hábitos, os maus desejos, os maus desígnios. Então, o que precisa ser circuncidado em nós, amados, é o coração. Hoje, muita gente comete os mesmos erros, como com o batismo, a ceia do Senhor, ou mesmo em ser membros de uma igreja. Hoje tem muita gente passando pelo batismo sem estar pronto para aquele momento. Tem muita gente participando da ceia do Senhor indignamente. Tem muita gente frequentando igreja que, ao invés de ser bênção na igreja, é pedra de tropeço. Está como os judeus aqui. A ira de Deus vem sobre essas pessoas. Para Paulo, um gentio obediente e incircunciso era mais aceitável do que um judeu desobediente circuncidado, e isso daí chocou por completo os judeus.